Boa noite, abençoado. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Ser da Igreja de Cristo. Na continuação, parte 7 do nosso estudo sobre a Igreja Bíblica, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido pela instituição religiosa e pelos cristãos que não buscam. Ctrl L, paramos em Atos 21, capítulo 8. Não, Atos capítulo 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. A igreja se reuniu na casa de Filipe. Era para ter sido somente assim até os dias de hoje, simples, orgânico, livre e leve. Fundaram um bilionário sistema religioso que nunca foi aprovado e ensinado pelo Pai. Atos 21, 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. A igreja reuniu na casa de Tiago. Era para ter sido somente assim até os dias de hoje. Simples, orgânico, livre e leve. Fundaram um bilionário sistema religioso que nunca foi aprovado e ensinado pelo Pai. Novamente. Atos 21, versículo 27 a 36. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Homens israelitas, acude! Este é o homem que por todas as partes ensina todas contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo e o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se, o tribuno o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhes perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. Mais uma passagem em que religiosos perseguiam Paulo a ponto de quererem o matar. Os religiosos daquela época eram muito violentos. Mas mesmo assim, Paulo não deixava de anunciar as boas novas do Evangelho da graça de graça. Ele não tinha medo de morrer, pois o morrer em Cristo para ele era lucro, e para todos os cristãos deve ser assim. Isso que é amor a Deus. Deu a sua vida em prol do reino de Deus. O Evangelho da Graça de Graça liberta o povo das prisões religiosas. Por isso, a fúria dos religiosos com Paulo e discípulos que ensinavam este maravilhoso Evangelho da Graça, deixado por Cristo a Paulo, para repassar ao povo de sua época e assim sucessivamente, até chegar a nós hoje e que chegará aos que vierem após nós. O sistema religioso não gosta que pregue a graça de graça, porque
liberta. O Cristo veio para nos dar liberdade e o sistema religioso aprisiona. Ele toma nosso tempo, toma o tempo das pessoas que lá estão e o dinheiro das pessoas, que era para ir o tempo para a família e o dinheiro também para a família da pessoa, né? E para a própria pessoa poder pagar as contas dela, né? Viver uma vida digna. Mas eles pedem esse dinheiro das pessoas sem dó e sem piedade. Atos 24, 5 ao 6. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Os líderes religiosos ficavam furiosos com Paulo somente porque ele ensinava o evangelho da graça de graça, o qual aboliu templos, cleros e dogmas religiosos. Templos somos nós em que o Espírito Santo habita. Clero somente há um, que é Cristo. E dogma é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Diziam que Paulo era da seita dos nazarenos, devido a Cristo ter sido de Nazaré e muitos o seguirem. Eles não creram no Messias, assim como todo o sistema religioso ainda não creem no verdadeiro Messias. Pois este Jesus que ensina nas instituições religiosas não é o verdadeiro. Pois Cristo não pactua com este tripé religioso que o sistema sustenta até hoje. Templos, cleros e dogmas religiosos. Hoje, os líderes religiosos estão desesperados com o avivamento da verdadeira Igreja de Cristo. A restauração da Igreja de Cristo, que Paulo foi precursor humano, está acontecendo com maior velocidade devido à bênção do advento da internet, onde o Espírito Santo está liderando e o sistema religioso não tem como atacar. Já são milhares, talvez milhões de libertos do sistema religioso. Os principais que creem nas escrituras, que são o judaico, o católico e o evangélico. Esses são os três instituições religiosas que mais pervertem o evangelho da graça de graça. Cristo veio combater o judaico e, através de nós, combate o católico e o evangélico, do ano de 300 depois de Cristo para cá. Atos 26, 5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quisera testificar, que conforme a mais severa seita de nossa religião, vivi fariseu. Paulo diz ao rei Agripa que já tinha sido um religioso fariseu judaico. Assim como todos os manos remanescentes, os cristãos, já foi um religioso fariseu, ou judaico, ou católico, ou evangélico. Hoje temos os líderes fariseus e escribas judaicos, católicos e evangélicos, como eu acabei de falar. Sabem muito da lei de Moisés, de legalidade, de religiosidade, de dogmas. Porém, do Espírito Santo e mente de Cristo sabem muito pouco, milhões nesta condição. Quando conseguimos enxergar o Evangelho da graça de graça, largamos tudo assim como Paulo largou a sua religião da época para seguir apenas Cristo. No Evangelho da graça de graça, somos divulgadores da palavra de Deus. 24 horas por dia, seja pela fala, seja pelas atitudes e testemunhos de vida. O Espírito Santo nos ensina através de muita leitura bíblica e estudos feitos por manos remanescentes cristãos que vivem o Evangelho da graça de graça. O verdadeiro discípulo de Cristo nunca faz discípulos para si, aprisionando pessoas a sistemas religiosos. Apenas apontam para Cristo, nosso único pastor. E todos nós somos irmãos na Igreja de Cristo. Há um líder e todos somos irmãos.
Atos 28, versículos 30 a 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Yahshua, o Cristo, sem impedimento algum. Paulo não perdia tempo para anunciar o evangelho da graça de graça em todo lugar que passava, seja na montanha, na praia, no barco, na prisão, no templo, lugares públicos e para pessoas mais próximas nas casas. Não perdia tempo, ele anunciava o evangelho a todos que ele podia. Com certeza hoje ele teria um canal no YouTube e já deveria ter mais de 2 milhões de seguidores. Sua missão era especial e única, pois Cristo o tinha escolhido para trazer ao mundo a linda mensagem do Evangelho da Graça de Graça e de desfazer a lei de Moisés e toda a legalidade e religiosidade farisaica. E assim fez com muita dedicação e intrepidez. E graças ao plano maravilhoso de Cristo de ter dado ao Mano Paulo para trazer a este mundo o Evangelho da Graça de Graça, foi que hoje fomos alcançados por tamanho ensino e espiritualidade. E assim Paulo foi o primeiro cristão a ter sido revelado o Evangelho da Graça, o qual se espalhou nestes 2000 anos de lá para cá. Começou com um ser humano e hoje já são milhares, talvez milhões de convertidos a este lindo Evangelho dado por Cristo a Paulo. Coisa linda. Obrigado, Pai, obrigado, Cristo, obrigado, Paulo, por tudo isso que tem acontecido com os remanescentes cristãos, por esse lindo Evangelho. Romanos 1, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Yahshua, o Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo foi o primeiro ser humano na Terra a ser incumbido a propagar, anunciar o Evangelho da graça de graça. Paulo foi o primeiro exemplo de cristão guiado pela graça, deixando as leis de Moisés aos poucos e mostrando ao povo, através de seu testemunho, orientação, oração e poder dado por Deus a ele, o que é ser um discípulo de Cristo que vive sob a graça. Assim, Paulo, formou a corrente do bem que chegou até nós hoje em dia. Coisa linda. Romanos 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo fala aqui que todos os seres humanos serão indesculpáveis no dia em que partirem deste mundo material em dizer que não existia Deus, pois o simples fato de existir a natureza já dá provas de sua existência. E ainda mais, para fechar a sentença final, serão indesculpáveis por terem tido uma vida inteira para lerem a Bíblia, livro mais conhecido no mundo, o qual contém as Escrituras, a mensagem de Deus às suas criaturas feitas à imagem e semelhança dele. Então, meu amado, não teremos desculpas. Ao morrermos, de dizermos que não existia Deus e que não sabia como proceder para que agradasse ao Pai. Romanos 1, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo diz que os seres humanos estão honrando e servindo mais as criaturas, ou seja, outros seres humanos, cantores, empresários, políticos, líderes religiosos, jogadores de futebol, artistas e outros que não seguem o evangelho da graça de graça. Então estão amando mais esses seres humanos do que o próprio Criador. Trocam as verdades de Deus por mentiras de homens, tudo por vaidade, status, ganância, poder, prestígio, hedonismo, consumismo, extravagância, glamour, notoriedade, fama, materialismo, ativismo, etc.
A Igreja de Cristo não se envolve com estas coisas. Paulo nos ensina isso com o seu exemplo de cristão, orientação e oração, etc. Bem, amados, vou ficar por aqui, porque já deu 15 minutos de vídeo. Muito obrigado por vocês estarem comigo em mais um vídeo. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço.